Olá pessoal, eu sou o Fernando Campos, diretor de Operações e Infraestrutura Tech aqui na Vivo, e esse é o Papo Carreira Tech, o podcast e videocast produzido pelo time da Vivo, com tudo o que você precisa saber para impulsionar a sua carreira em tecnologia. Antes de começar o nosso episódio, eu quero saber se vocês já tiveram a oportunidade de assistir a nossa trilha de inteligência artificial. O conteúdo está muito legal e indispensável para profissionais de tecnologia. Mas bora lá para o tema de hoje. À medida que a gente avança nas carreiras, observamos a admissão de profissionais de diferentes gerações, desde os mais jovens até os mais experientes. E podemos perceber que como essas dinâmicas estão moldando o futuro do trabalho. Deu curiosidade de saber mais? Então, prepare-se para uma conversa incrível com os nossos convidados, que trarão uma perspectiva sobre o cenário dos 50 a mais no mercado de trabalho tech. Vamos começar? Então, roda a vinheta. Como estamos falando de perfil de profissionais e suas skills, meus convidados não poderiam ser outros, senão profissionais com muita experiência e muitas histórias para compartilhar com a gente. Mas antes de apresentá-los, eu quero fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco, uso barba, cabelo curto, estou usando uma blusa cinza e estou de calça jeans. Quero começar apresentando os convidados, começando pela Patrícia. Patrícia, bem-vinda. Muito obrigada, Fernando. Eu sou a Patrícia, trabalho na área de tecnologia da Vivo. Sou uma mulher branca, de cabelos longos, castanhos. Estou usando uma roupa marfim, off-white. E acho que é isso a minha autodescrição. Eu trabalho na área de projetos na Vivo, né? É uma área que tem a responsabilidade de conduzir os projetos, mas também fazer desenvolvimento dos softwares ou integrar soluções que a gente compra de mercado. Então, meu time tem perfis diferenciados aí de gestão de projetos, desenvolvimento de software, né? Já passei por várias áreas de projetos, né? Agora eu estou focado em projetos de áreas de finanças e áreas corporativas, mas já trabalhei em projetos de engenharia, projetos de áreas clientes, então já rodei aí por várias áreas de desenvolvimento e também já trabalhei em área de governança de TI. Governança de TI também? Quando você fala áreas corporativas, RH? RH, jurídico, né? Regulatório, institucional, as áreas... Logística também? Logística também. São muitas áreas, né? São muitas áreas. Você sabe áreas. Quantas áreas a tua estrutura atende? Olha, mais ou menos, só para a nossa audiência ter dimensão da estrutura que você lidera. A minha área atende hoje mais ou menos umas outras 20 diretorias da Vivo, né? Então, se for contar todas as áreas que hoje reportam para o nosso CFO, né? Todas as áreas tradicionais de finanças, e a logística também está com o CFO, assim como o patrimônio. Então, tem áreas corporativas, além das de finanças, que reportam para o CFO. Então, todos esses são meus clientes ali de projetos e de aplicações. E as áreas, então, de jurídico, também é uma área que demanda bastante. O time de pessoas, né? No tradicional RH, o time de pessoas. E as outras áreas que aí demandam um pouco menos, mas também tem bastante projetos, né? Regulatório, institucional. Então, todas essas áreas é o meu time que atende. Muito legal. E a gente também recebe aqui na mesa hoje o Vanderlei Gênova. Bem-vindo, Vanderlei. Obrigado, Fernando. Bom, meu nome é Vanderlei, eu tenho 51 anos, atuo como GP, né, na área de projetos da Torre de Blindados B2C, e estou na Vivo aí aproximadamente, tem um pouco mais de 2 anos e meio. Iniciei aqui como estagiário, né, eu sou um estagiário 50 a mais, aí fui efetivado, tem 1 ano aproximadamente, e continuo atuando na mesma área. E hoje você trabalha na área de projetos? Projetos, isso. Hoje, quem que é o teu cliente dentro da Vivo? É o marketing, área de negócios. Área de negócio. Isso, exatamente. Muito legal. Como tem sido essa jornada nesses 2 anos? Fantástico. Muito aprendizado, muita coisa técnica. Apesar de estar atuando como um GP, muito aprendizado técnico com as áreas envolvidas, né? Os clientes, os fornecedores, é muito legal. Muito bom, bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente também. E para fechar esse timaço, contamos com a participação da Regina Contrin, certo, Regina? Certo. Muito bem-vinda, bom dia. Bom dia. Bom, meu nome é Regina, eu sou uma mulher negra, de pele clara, eu estou usando um cabelo
castanho, uma mulher negra sempre muda cabelo, então tem um coque entre loiro e avermelhado, estou com óculos colorido e um colar também colorido, né? Uma blusa off-white, né, que a gente fala, né? É assim que eu estou hoje. Bom, eu retornei para Vivo aos 49 anos, eu acho que eu tenho uma história bem legal aqui para contar. Eu antes era da empresa da Telefônica Fixa, né? Após a Telefônica comprou a Vivo, mas eu retornei para a Vivo, o grupo Telefônica, há 5 anos atrás. E eu reiniciei minha carreira aqui em recursos humanos, atendendo como uma área de consultoria interna, atendendo a engenharia. Tive uma mobilidade aí lateral, fui para a área de diversidade, inclusão e cultura organizacional. E novamente eu tive um aumento de escopo recentemente, então eu estou com transformação cultural, diversidade e inclusão, employer branding, comunicação de pessoas. Então, cresceu um pouquinho, né? Bastante coisa, que legal. Bastante coisa. Quando você fala que era da época da Telefônica, de que ano que a gente está falando disso? Que era só fixa nessa época, Era né? só fixa, Eu falo sempre naquele momento, porque a gente fala naquela época, parece ser bem distante, né? Mas assim, eu trabalhei 10 anos na Telefônica Fixa. Isso começou quando? Em 2001. 2001. Fui até 2010. Em 2010, eu sempre falo que minha carreira é antes e depois do nascimento da minha filha. Minha filha chama-se Vitória. Eu fui mãe aos 40 anos. Então, quando eu tive a minha filha Vitória, eu decidi também mudar a carreira. E é importante dizer isso, porque a mãe aos 40 pensa, repensa. No momento que o mercado também não tinha oportunidade de ter mobility, uma função, um caminho híbrido do trabalho. E eu tomei uma decisão de sair do mercado e ser uma consultora autônoma. E eu trilhei caminhos muito diferentes. Ser uma consultora autônoma na área de recursos humanos, eu abri 2 empresas diferenciadas, uma de alimento e outra quando eu achei que era o boom da falta de água, entrar numa empresa sustentável. Então, eu trilhei caminhos que não eram os comuns, Eu falei assim, bom, vou testar a minha vida, eu vou testar e eu acredito que a gente tem que aprender a se sustentar e a ganhar dinheiro com aquilo que você sabe. Então, fiz esse caminho e aí, quando a minha filha tinha uns 7 anos, eu retornei para uma cadeira oficial numa organização e eu fui caminhando, reorganizando a minha carreira. Voltei para uma empresa que era hospitalar, depois fui para uma empresa de educação em Fortaleza, pode ver que eu sou uma pessoa que vou caminhando, da educação em Fortaleza, e quando eu estava em Fortaleza, eu fui convidada a retornar para Vivo, numa cadeira de gerente sênior aqui, como na consultoria interna, atendendo engenharia. Eu sou muito feliz, porque eu adoro a área de telecom, o ritmo que telecom tem, e essa cultura, essa paixão que a gente tem pela Vivo. Muito legal. E como você é da área de diversidade, vamos começar falando da importância da diversidade, especialmente a geracional, que é o nosso cenário aqui hoje na Vivo, para o público 50 a mais. Como que você enxerga isso hoje? Qual que é a relevância desse tema dentro de uma organização e também na Vivo? Eu acho que eu sou um exemplo disso, ser chamada a voltar a uma posição executiva sênior aos 49 anos, demonstra quanto a Vivo é aberta para este público. Então, a gente não está falando aqui de uma idade, a gente está falando de uma experiência, sua contribuição relevante para um cenário organizacional. Eu acho assim, quanto o profissional mais de 50 contribui. Hoje a Vivo tem um percentual de 10% ali de profissionais acima de 50 em diferentes cargos na empresa. A gente abriu oportunidades para outras frentes como estagiário. Temos um projeto em lojas também para pessoas mais de 50. E nós tivemos até um papo interno recentemente que nós falamos sobre etarismo e a nossa conversa aqui foi como nos complementamos. Como a gente faz para complementar a experiência
com a energia. Eu acho que todo mundo lembra, nossa, pelo menos eu lembro da minha energia Sim. aos 25 Sim. anos, 24, 25 anos. Como era cheia de energia, sem ideia de consequência também, né? A gente fazia umas coisas que, ao mesmo tempo, um investimento em conhecimento, mas a gente tem hoje esta geração entrando na Vivo, como também a geração mais de 50, mais de 40, mais de 50, e nós temos também mais de 60 na Vivo, e que, na medida que se complementa, a gente consegue inovar. Eu acho que essa é a característica da Vivo, né? E isso faz com que a gente seja melhor cada dia. Essa coisa do complemento é interessante, né? E hoje a gente vê isso quase como normal aqui, né, no dia a dia, né? A gente não sente tanto essa questão, porque quando eu comecei, eu lembro que me relacionava muito só com gente jovem, assim, né? Não tinha no time pessoas de idades diferentes, né? Eram os chefes que, né, os líderes ali, os chefes que tinham, né, um pouco mais... Tinha um pouco mais de idade, mas assim, a maioria era tudo jovem. E hoje aqui na Vivo não, né? Tu vê estagiário trabalhando com pessoas de 40, 50, até 60 a mais. E já meio que normal isso pra gente hoje, ver isso, né? No dia a dia, né? Esse ponto é bom. Eu tava aqui, enquanto você tava falando, eu tava lembrando, né? Meu início de carreira e tentando imaginar o meu entorno, né? E realmente o nosso entorno ele era mais semelhantes do ponto de vista de faixa de idade, né? Não tinha tantas... E de fato, né? Os líderes, né? Antigamente os chefes, né? A gente dizia que eram os mais experientes da época. Né? Era como uma régua, era bem linear. Você olhava todo mundo naquela faixa etária, né? Era bem diferente mesmo. Os mais sêniores aí liderando a equipe, era isso, era um padrão que a gente costumava ver, né? E que bom que é diferente agora. E aqui, existe algum incentivo, né, para a contratação de profissionais 50 a mais na área de tecnologia? Existe sim. Eu acho que o mercado vem mudando, né, Fernando? Acho que vocês que estão na área de tecnologia percebem isso, o quanto o mercado está buscando profissionais acima de 50 anos para atuar nas áreas de tecnologia. Nós entendemos a demanda que existe também no mundo de profissionais de tecnologia. A gente sabe que nós não conseguimos 100%, fechar 100% das nossas posições atualmente, ou seja, existe oportunidade, e muita oportunidade. Então, é um convite para os profissionais a mais de 50 voltarem ao mercado, quem acha que, não é o meu momento, e até reaprender uma nova profissão. Exatamente. Não é? Eu acho que não é esse foi Perfeito. essa a sua experiência. Né? Aliás, eu acho que o Vanderlei aceitou esse convite. Foi. De ingressar no programa de estágio. Conta essa história, meu. Eu atuei já... Eu gosto muito de tecnologia, sou entusiasta. Então, eu comecei com tecnologia já na área de TI em meados de 95 já. Eu montava computadores, dava manutenção a clientes na rua, né? A rua que ainda, já voltando nesse saudosismo, é aquela de você tá dirigindo com um guia no colo, ali olhando um guia, né? Então já que você falou isso, eu vou confessar, eu fui office boy lá isso era 95. E nessa época, para a gente se localizar, antes da gente sair para fazer a entrega, né, da correspondência, a gente pegava o guia 4 rodas, tirava uma fotocópia, exatamente, né? Passava a caneta colorida no caminho e ia para a rua. Exatamente, né, nessa época. Então eu comecei a atuar por volta de 95, com manutenção de computadores, aí entrei em telecom em meados de 2000, na antiga Vesper, né? Que ela foi adquirida depois. Segui nesse mundo telecom aí com suporte N1, né? Eu dava prestar o suporte N1. Suporte N1 é o primeiro atendimento ao usuário final. Isso, o primeiro nível ali de suporte, né? Ou a gente resolve ali, ou direciona para um pessoal mais especialista, né? Trabalhei até com suporte em um provedor de internet, na época do dial-up, as conexões de escadas. Aquele barulhinho do modem. Sim, o handshake, né? Handshake. Isso. Trabalhei em 2000, e até 2007 trabalhei com telecom. Aí em 2010, mais ou menos, eu fui para uma área um pouco diferente, que essa área estava chegando muito forte, que era videoconferência, né? Então, muitas empresas tinham salas de videoconferência com equipamentos modernos, de última, e eu fui trabalhar até como prestador de serviço para realização de audiências criminais por videoconferência, né? Era um contrato que tinha aí com o governo do estado, muito interessante, né?
e bem uma tecnologia de ponta, assim, que foi utilizada. Eu trabalhei lá por 7 anos nisso. Eu era responsável por manter essa sala a pronto uso, assim, olha, preciso fazer uma audiência agora com um fórum, ou com uma unidade penitenciária tal lugar, eu preciso. Então, eu tinha que estar em pronto uso. E eu fazia operação também, né? Porque era gravado, tinha várias câmeras, equipamentos, enfim. E lá, isso foi até 2017 ali, eu na área, né, tech ali. Me interessei, comecei a me preparar para concurso público, me tornei policial civil. Isso o incentivo veio do ambiente do fórum? Sim, do fórum ali. Eu falei, nossa, eu quero fazer parte. Eu olhava aqueles inquéritos, né? Eu falei assim, olha, eu quero fazer parte disso aqui. Então foi uma virada de chave muito grande, né? Porque a minha formação era técnica, eu não conhecia de leis, Você não é o cara que nasceu e falou, quando eu crescer eu quero ser policial. Não, foi essa vontade foi ali desenvolvida ali naquele momento, né? Nesse período de 7 anos. Então aí comecei a preparar concursos, fui reprovado em alguns, né? E emplaquei, né? Trabalhei como escrivão de polícia na Polícia Civil, no qual eu tenho muito orgulho até dessa passagem, um aprendizado muito fantástico, assim, uma carreira fascinante. E optei por pedir exoneração em aproximadamente 1 ano. Falei, eu vou voltar para a área tech. E aqui estou eu. E a minha esposa, ela trabalha na Vivo, né? Então ela sempre foi muito fã da companhia, muito fã, elogia muito. Então aí eu comecei a traçar uma estratégia de, falei, eu quero ir para Vivo. Então hoje eu me sinto muito realizado, porque onde eu estou, onde eu planejei, eu quis, assim. E você entrou na Vivo através do programa de estágio de 50 a mais. Isso, 50 a mais. Eu estava com 49 para 50 anos, eu completei 50 anos aqui como estagiário. Cara, mas você é muito decidido. Vou virar muito policial, legal, né? Estudo e passe concurso. Olha o perfil, né? Você percebe uma mudança do mercado de trabalho para a mulher do que era no início dessa jornada, do que é hoje? A gente percebe, né? Percebe até pela presença, né? Mais que presença. Tu vê muito mais presença de mulheres hoje nos times, nas equipes, né? Eu lembro, hoje menos, ainda existe, mas bem menos. Assim, vivi muitas situações de ser a única mulher naquele ambiente, né? Desde a faculdade, pelo curso que eu escolhi, também não era um curso que tinha muitas mulheres. E depois toda a minha jornada ali, né? Muitas vezes eu era a única mulher no time. Hoje não mais, né? Então felizmente. Aliás, você hoje lidera o time. Hoje eu lidero. Hoje tenho muito orgulho de dizer que a minha área, assim, a gente tem uma presença mais feminina na liderança, inclusive, do que masculina, né? Então, mudou completamente. Se você pegar, então, hoje a realidade da sua área atual com a sua área de, sei lá, 30 anos atrás, é um baita contraste. É um contraste, é muito diferente. E muito melhor, né? Porque a gente vê que realmente a dinâmica funciona melhor, porque tem pontos de vista diferentes, perfis diferentes que se complementam muito, né? Quando tu tem um time mais diverso. Muito legal. Pessoal, deixa eu trazer um contexto aqui, ó. Uma pesquisa da Ernst Young e da agência Mature de 2022 traz dados sobre a faixa etária do Brasil, né? Ou seja, da população, projetando que em 2040, 6 em cada 10 trabalhadores terão mais de 45 anos. E isso leva a pensar, além de contratar pela questão da diversidade e né, de tudo que a Regina pode até complementar para a gente, mas também tem uma questão de escassez, né, de mão de obra, pelo que esse número mostra, né, Regina? Sim, todos os dados estatísticos do IBGE, né, apontam um crescimento e um amadurecimento da nossa população. É um fenômeno, para um país que é jovem, né, a gente está entrando agora um país muito mais sênior, que já acontece em países desenvolvidos, né? Em algum momento a gente chegaria neste ponto, a redução de filhos e toda uma questão geoeconômica que acontece no país. Então, a tendência realmente é nós termos pessoas mais sêniores em todas as posições. A aposentadoria também não é uma aposentadoria tão mais cedo como a gente tinha nos nossos pais também, né? Então, nossa vida corporativa, ela vai durar muito mais do que agora. Também a nossa forma de ver o mundo mudou,
né? Pensa que 50 anos antes para minha mãe era muito diferente dos meus 50 anos agora, Uhum. né? Então, assim, se eu olho uma pessoa hoje de 50 anos, né? O quanto a gente tem de produção ainda, o quanto a gente tem de energia e o quanto a gente tem de possibilidades pela vida. Em psicologia tem uma teoria que fala que quando o biográfico, quando você tem 50 anos, né, você olha para trás e vê tudo o que você fez, e você olha para frente e pensa em tudo o que você pode fazer ainda. Então, é o reflorescer, é o repensar, é o recomeçar muitas vezes. Então, esse 50 ele é muito diferenciado de outras gerações. E a gente vai tender a um mercado e um modelo de trabalho muito diferenciado. E você acha que tem uma preparação diferente das empresas para receber esse público, né, 50 a mais? Tem algo diferente que precisa ser feito além do básico, né, que é receber um colaborador como em qualquer outra faixa etária, ou tem como que você enxerga isso? Eu acho que sim, eu acho que a gente, primeiro, o nosso modelo, talvez a gente tenha que mudar o modelo de trabalho para todo mundo, né? A gente tem jovens falando o que querem fazer daqui a uns 10 anos, que não é esse modelo atual, e quem tem 50 também, vai chegar com uma outra cabeça e uma outra forma de pensar. Eu estou falando de mim, né? Eu falo assim, eu, Regina, aos 54 anos, o que eu quero, enquanto modelo de trabalho. E essa oportunidade do jovem chegar e falar, eu quero um modelo diferente, faz com que mude para todo mundo. Ao mesmo tempo, as organizações, elas vão ter que rever o formato dos seus cargos. Mas será que eu quero ser um executivo? Nós estamos vendo que jovens não querem ser executivos. Talvez os 50 a mais, eu estou falando 60. 60 a mais também não queira mais ser executivo, mas é um especialista que vem para contribuir, para mostrar, para aprender, mas também para deixar conhecimento na organização. Há uma preparação do gestor que recebe, há uma preparação da equipe diversa que está ali, né? De como que eu olho a contribuição, quais os papéis, né? Às vezes a gente fala assim, eu vou definir um papel, mas será que eu preciso? Será que eu preciso? Se eu tenho uma banda tão larga, eu preciso definir um papel? Preciso colocar numa caixinha? Eu preciso colocar na caixinha? Eu não preciso colocar o jovem numa caixinha, eu também não preciso colocar uma pessoa de 60 a mais dentro de uma caixinha, né? Então, a gente vai ter uma mudança que é orgânica e ao mesmo tempo muito necessária, porque vai ser empurrada. Não tem o que fazer. Então a gente vai ter que se adaptar, sim. Mas é um ganho para todo mundo. Eu penso que eu ganho, eu sou professora universitária, eu adoro entrar em sala de aula. O que você ministra? Eu dou aula de recursos humanos, eu sou professora de recursos humanos. Eu fiz mestrado em administração com ênfase em cultura organizacional. Que legal. Então, assim, eu adoro sala de aula. Por quê? Porque eu entro em sala de aula, eu tenho tanta pergunta diferente, eu falei assim, da onde tirou isso? É a troca, né? Da onde tirou isso, né? Da onde vem essa ideia? E aí eu consigo me alimentar de coisas novas. Não só estar lá para me posicionar, falar de conceitos e tudo mais que um professor hoje faz, mas eu me alimento do que aquela sala traz, né? Como eu me alimento das coisas da minha filha hoje. Ser gestora da minha filha no futuro não vai ser fácil, né? Ela tem 13 anos e ela tem críticas e ela tem ideias diferentes. E isso me alimenta também, porque eu, com uma mulher de 54 anos, hoje falo de coisas de uma menina de 13 que me alimenta ser uma pessoa antenada com tudo o que está acontecendo. Então, as relações nos fazem ser melhores. Sempre. O ganho é exponencialmente maior, porque você está com pessoas diferentes de você. Mas, Regina, te ouvindo falar desse negócio de ser professora, né? Eu acho que hoje eu seria uma ótima professora para aqueles alunos da 4ª série que eu tentei ser professora e não consegui, né? Não me senti bem. Porque eu era muito jovem, né? Eu era muito jovem, não tinha a maturidade que eu tenho hoje, até de aproveitar, né, a troca e entender, né? Então, assim, eu olho, falando isso, me veio esse sentimento, assim, como a gente consegue, e agora o Vanderlei, por exemplo, ele já vem com uma bagagem em outras áreas que ele atuou,
que complementa muito o que ele vai fazer. Por mais que ele seja novo como gerente de projetos, ele traz uma bagagem enorme das outras experiências que ele teve. E isso complementa muito o trabalho, né? O que tu vai fazer no projeto. E esse olhar que eu acho que a gente tem, tanto de, como eu faria melhor o que eu fiz lá 20 anos atrás, a gente olha e diz assim, o que eu vou fazer daqui para frente com tudo que eu já sei? Que é uma coisa que eu fico me perguntando, e desde que eu fiz 50 anos, eu me pergunto todo dia isso, né? Eu falei que a gente reflete. O que eu faria nos próximos 50 anos? O que eu faria nos próximos 50 anos? E é isso, eu quero usar tudo que eu sei já, e a minha experiência, e fazer uma coisa diferente. Eu sei que eu quero fazer uma coisa diferente, né? E isso que eu acho que é o rico de ter essa diversidade, né? Manter essa inquietude de pensar nas próximas possibilidades. Total. E somado com a experiência, né? Com a vivência, né? Com o aprendizado. Mas e você estava falando negócio de dar aula, né? Que às vezes vem as perguntas e às vezes a gente fala para as pessoas, poxa, é ensinando que se aprende, né? E parece um pouco clichê isso. Mas não é, né? No final das contas é quando a gente está... Até porque a gente se prepara para ensinar. Já tem um aprendizado ali. Estuda, né? Se atualiza dos temas e ainda depois vem coisas que a turma, né? Que em geral é uma turma grande, né? De várias realidades diferentes que trazem dúvidas que a gente não estava nem imaginando, né? Que era uma dúvida possível, né? É porque a gente tem um padrão, né? Eu adoro quebrar padrões. Então a gente tem um padrão. Aí você tá lá no seu padrãozinho, aí a pessoa fala assim, mas é aquilo? Aí eu assim, não pensei nisso. Assim, e tem coisas que a gente acha que a gente está fazendo que é fabuloso. Você fala assim, isso aqui é maravilhoso, essa ideia, essa forma como eu fiz. Aí vem alguém e fala assim, mas por que você faz desse jeito? Aí minha filha fez essa pergunta para mim um dia que eu estava tão empolgada falando de uma situação. Ela olhou para mim assim, mas por quê? E ela tem questões sociais, né? Eu tenho muita questão social, mas ela falou assim, mas não é para todo mundo? Aí eu fiquei, eu acho que não é uma boa ideia. Então, a relação humana, a gente tem tecnologia, a gente tem conhecimento, a gente tem tudo, mas a relação humana é o que nos faz melhor, né? Que nos coloca em desafio, que complementa, que é diferente de você. E aí a gente vai ter que ter a oportunidade de saber o que é abertura para esse diferente, né? Abertura para ouvir o outro. E nem sempre é fácil. Vou falar a verdade, nem sempre é fácil. Você ouvir, falar assim, nossa, eu fiz isso tantos anos, agora eu percebi que não é tudo aquilo, né? Mas que bom que tem alguém que vem e muda o patamar. É que nós temos muito vieses, né? A gente tem aquela coisa, a minha geração, né? Veio muito daquela coisa também do... você se formou com isso, vá até o fim com isso. Eu vivi isso, eu vi muito na família, né, com meus pais e tal, e isso mudou muito. E o legal, essa mistura hoje, essa troca é bilateral, o tempo todo. E não só de conhecimento técnico, ou conhecimento de ofício, mas de vida também. Tem coisas que eu vejo hoje de um jovem, eu falo, nossa, se eu tivesse pensado nisso lá atrás, seria bem melhor, bem diferente, né? E também quando eu colaboro de alguma maneira com algo, às vezes nem muito de conhecimento técnico ali do ofício, mas olha, a coisa pode estar caminhando para tal lado. Então a gente tem essa mistura é muito legal. Essa é uma troca de informação, troca de informações, é muito rica essa troca. Eu acho isso fantástico. Concordo com vocês. Eu aprendo todo dia com os mais novos. Então. E aproveitando que aqui a gente está falando, né, que com profissionais de tecnologia que tem mais de 20 anos aí de estrada, eu inclusive tenho, né, já estou mais perto dos 30 anos na área de tecnologia do que dos 20, para falar a verdade. Eu queria saber de vocês, o que mudou? O que vocês acham que, do ponto de vista organizacional, né, de como a gente executa as atividades. É claro que a tecnologia evoluiu, né? Então, se a gente falar... o óbvio sei lá, quando eu comecei era... Como a Paty falou, né? Eu programei, sei lá, Clipper, DBase, um monte de outras coisas que, né, não se usa mais. Hoje em dia tem inteligência artificial. Então, a evolução ela é mais óbvia. Mas do ponto de vista da forma de trabalho, do como fazer, o que vocês percebem de mudança, Paty? Como que era? Assim, É diferente do que é hoje, a tua estrutura, por exemplo?
assim, para mim o que mais mudou é a velocidade que as coisas mudam. O que mudou é a mudança. Porque assim, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, começar com COBOL. Com 2, 3 anos que eu programava COBOL, já anunciaram que o COBOL ia acabar, que as empresas estavam migrando para plataforma baixa e que quem trabalhasse com COBOL não ia ter emprego. Plataforma baixa naquela época a gente falava, né? Sai do mainframe e vai para o computador, né? O desktop que a gente usa, o Windows. Menores, exatamente. E aí, vai acabar, não vai mais ter emprego. Eu disse, mas acabei de aprender a programar COBOL. Logo da minha vez. Então, vai mudar. E começou aquilo, e de verdade, assim, as pessoas... a minha turma ali de trainees, vamos ter que aprender outras coisas, vamos, né? E começa esse movimento, a gente ir aprender outras linguagens de programação e olhar para outras áreas na TI, né? Mas ali a gente teve, sei lá, 3, 4 anos para pensar nisso e se preparar para essa mudança e fazer essa mudança de carreira. Hoje, não tem mais 3, 4 anos. Hoje, dentro do mesmo ano... já muda, tu já tem que aprender. Então, assim, é muito rápida a mudança. A gente tem que estar muito antenado e aberto para aprender e sair fazendo sem saber tudo, porque também era uma outra coisa. Antigamente, a gente tinha que saber tudo para ter coragem de começar a trabalhar naquilo. Hoje, não. Né? Como o Vanderlei falou, não preciso saber tudo. Se eu souber um pouco, já é suficiente para eu me aventurar aqui. O resto aprende no caminho. Então, mudou muito essa questão da velocidade. Uhum. Mudou muito a questão da colaboração, porque antigamente, se eu tivesse que perguntar assim, Fernanda, me ajuda aqui, que está dando um problema no meu programa e eu não consigo resolver, era um sinal de fraqueza. Exato. Hoje, não. É verdade. Hoje a gente trabalha muito mais no modelo de colaboração e incentiva isso, e as pessoas gostam de ajudar o outro a resolver um problema. Então, assim, para mim mudou muito a forma da gente trabalhar, né? E, claro, tem as metodologias que mudaram, né? Tem tudo isso. Mas é muito, para mim, a velocidade e essa colaboração. Para mim, trabalho em conjunto, né? É um espetáculo hoje. Eu gosto muito desse segundo ponto da colaboração. De fato, as áreas elas eram mais fechadas entre si, né? Fechadas. Os departamentos eram mais isolados, não tinha tanta... Era quase que mini empresas dentro da empresa, né? Eu, por exemplo, uma mudança que eu sempre carrego comigo é a questão do modelo organizacional. Independente da metodologia, né? Mas, por exemplo, eu me formei em análise de sistemas, né? E nessa época, o analista de sistemas, ele falava com o cliente, falava qual é o seu problema, né? O que você quer? Fazia tudo, né? Fazia tudo. Então, fazia especificação e falava, eu quero um sistema que... E ele ia lá fazer a especificação. Programava essa especificação, né? Testava, validava isso colocava em produção. O cliente, homologava, colocava em produção e se desse problema ainda dava suporte. Exatamente. Né? Era tudo, né? Era tudo, né? A gente tinha esse perfil, assim, de ser mais... um colaborador fazia mais fim a fim os processos, né? Desde a ideação até a concepção. Não é mais assim hoje. E hoje não é mais assim. Hoje a gente tem papéis diferentes, o que tem as suas... né, dores e sabores, né? Isso. Dos dois lados tem, né, nada nesse mundo é só perfeito e só benefício. Mas uma coisa que eu acho que é bacana no formato atual, que eu acho que é interessante, é o fato de como tem mais disciplinas, né? Dividido em mais disciplinas. Então a gente tem o gerente do projeto, a gente tem o desenvolvedor, a gente tem o tester e assim sucessivamente. Essas individualidades dão mais profundidade. Sim, tem mais especialista. Mais especialista, né? Então, por exemplo, o teste que eu fazia, sei lá, 20 anos atrás como analista de sistemas, não se compara ao poder de fogo, né? Que tem um teste hoje super complexo, né? Então, por outro lado, aquele generalismo anterior, né? Naquela outra forma, num formato mais individual, ele te dava uma visão... Um pouquinho de cada coisa também, né? E tu te sentia mais dono, né? Exato. Também tem um pouco essa questão, né? A gente era dono daquele sistema. E é dono no sentido próprio da palavra. Era um negócio meio pai e mãe ali, né? Aquilo ali, o sistema era uma coisa que a gente... Que isso é uma coisa que a gente tem que cuidar hoje. Eu acho que esse sentimento de dono ali, no sentido de... Né, não dono de não querer que mude ou que evolua, mas dono de se sentir responsável, por juntar também as partes todas, porque tem agora esse papel, né? A gente precisa também de pessoas que olhem e busquem a colaboração, que olhem o todo,
Então, não que façam o todo, que antes a gente fazia o todo, mas que, né? Que olha, tem uma que visão cuide sistêmica, do todo, né? Uma visão sistêmica, Uma exato. visão sistêmica. Não dá para falar, eu sou o tester, testei, agora minha parte está feita, fiz, né? não, No final das contas, a parte de... É uma parte, mas o todo é fazer uma entrega para o cliente final lá na ponta, né? Então, e você, Vanderlei, o que você vê de mudança, cara, nessa trajetória? O tempo de aprendizado. É como foi dito, antigamente a gente tinha que se preparar muito, você tinha que saber muito daquilo onde você vai ingressar, e quando você se deparava com alguma situação atípica, ali, algum problema, para você correr atrás daquela solução, era literalmente correr atrás de um colega, de alguém, era recorrer a um livro. Um livro. Né? Então, o tempo de aprendizado era maior. E como foi dito aqui também, tinha aquela coisa, era uma fraqueza. Você falou, olha, eu não estou conseguindo desenrolar esse assunto aqui. Então, hoje em dia não. Hoje em dia se deparou, você para, tem muitos colegas, são vários fóruns. É incrível hoje. Num piscar de olhos, você vai lá e resolve aquela barreirinha que está te segurando ali. Então, essa foi uma mudança muito grande. Hoje, é comum hoje, no meu dia aqui na Vivo, tem projetos que, um exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu nunca atuei com autenticação por token, né? O Auth2, né? Para nossa audiência que está com a gente, o token, né? É quando duas aplicações ela troca, né, como se fosse um certificado entre elas para dizer, podemos conversar, identidade, né? ali, Uma identidade. Isso, garantir a identidade entre eles e prover informação, né, para não ocorra vazamentos. E em projetos, deparei com isso, tive uma aula técnica com as áreas, sabe, de quarta plataforma, integração, é fantástico isso. E é interessante porque você pega aquela experiência naquele momento e já te dá um insight, você já vai, pesquisa na hora ali, ou quando chega em casa eu quero saber sobre mais. Então isso é incrível. É uma mudança absurda que teve em relação à minha geração, né? Que quando tinha que iniciar era livro, muitos importados até às vezes, dependendo da esfera, eram livros importados, trocava, eu lembro, eu tinha isso, o pessoal, eu tenho um livro lá, que quem quiser está lá disponível, é de redes, é um livro de... Então é muito diferente hoje. Então o tempo de aprendizado nosso é absurdamente diferente, muito mais rápido hoje. Falando em aprendizado, enquanto você estava falando, eu estava pensando, você entrou na Vivo como estagiário no programa 50+. Quanto tempo você ficou como estagiário? Você ainda é estagiário hoje? Não, eu já fui efetivado, hoje eu estou como pleno, analista pleno, na área que eu entrei. Mas eu fiquei ali estagiando em torno de 1 ano, mais ou menos. Tinha um grande projeto ali que estava iniciando, aprendi muito com os times, os colegas mesmo da equipe e com as outras áreas. O que é fantástico aqui na Vivo, porque o aprendizado que tem com as áreas que você vai tendo contato, é muito, muito bacana. Cara, tô encantado pela tua história. Falando até para nossa audiência, assim, né, que tá ouvindo a gente, eu acho que tem um papel aqui também da gente levar uma mensagem para a audiência que é possível, né? As pessoas, se elas quiserem fazer as coisas, elas, né, não é fácil. Não, né? não. Mas é possível. Se tá fácil é porque tá errado. Então, e eu observei que você falou assim, eu me preparei para isso, né? Conversei com a esposa, preparei a estrutura familiar. Além disso, o que mais que você fez para se preparar? O que você dá de sugestão para quem está assistindo a gente, ouvindo a gente pelas plataformas? O que você daria de sugestão? Livres, assim, se desprendam de vieses anteriores, conceitos antigos. É uma nova realidade hoje. Isso aí, eu sou exemplo prático disso. É muito legal. Em um momento, eu me deparei com questões de limitações que a idade colocava, que eu percebi com os meus familiares, até com irmãos, pais. Em nenhum momento eu me deparei com isso. E o conselho que eu dou não entre, assim, tire as amarras, vá com precaução, de forma planejada. Isso, uma forma planejada, né? Vá. Não se prenda ao que, porque eu sou X, eu vou ter que finalizar minha carreira como X. Não. Nós somos capazes de aprender. Como eu disse, o aprendizado hoje é muito rápido, nós temos acesso a muita informação, inclusive trabalhando, atuando na Vivo. Os planos de
os cursos, né, que a Vivo promove aqui nas plataformas de ensino. Então, vá. Faça o planejamento, é o mínimo do planejamento, tem coisa que a gente não consegue, enfim, mas vá, planeje e vá. Nós somos capazes de aprender tudo. Gosto muito. Obrigado por compartilhar isso. Eu acho, é um pensamento... Você sabe que acho que na primeira temporada, aliás, na primeira temporada do Papo Carreira Tech, acho que, se não me falha a memória, posso estar enganado, mas acho que no segundo episódio tinha uma pessoa com a gente, a Claudiane, que eu lembro que ela falou uma frase que para mim foi muito interessante. Ela falou, na época dos nossos pais, a gente tinha que escolher uma carreira. E era quase como você estava fadado aquilo, né? Assim, até o final. Até o final, não dá mais para mudar. Não dá. E ela comentou, poxa, com 17 anos, 18 anos, como alguém pode escolher né, o que vai fazer o resto da vida e tá preso exatamente, naquilo, né? Exatamente. E hoje a gente, felizmente, tem essa possibilidade de a qualquer tempo poder mudar de rota, né? E fazer coisas diferentes, né? Isso é espetacular, né? O que antigamente sinalizava até fraqueza também, né? A pessoa é um indeciso. Não. Verdade. Não é? Esse cara não sabe o que é. Não sabe né? o que é. Não sabe o que é. Poxa, nós temos que... Mas com 17 anos, né? Tem que saber aos 17, né? É difícil, né? Então, é difícil. E as coisas estão mudando tanto hoje. Tudo muito rápido. Tem uma mudança que até não é tão antiga, assim, é relativamente recente, que a gente tinha que estar ou cursando quase no final da faculdade para ser contratado como funcionário. Sim. Tinha a força do diploma, né? Isso. Na área de tecnologia, isso caiu por terra já foi um tempo, e isso acelera mais ainda essas possibilidades de entrada na carreira, né? Porque tem muita gente que entra agora e é contratado, efetivado no início de uma faculdade, ou no início de um curso técnico, né? E isso abre muitas portas. Porque aí tu vai para experimentar, tu vai ver se tu gosta daquilo, e aí tu vai te especializando e vai estudando para complementar, né? Fazer a formação, né? Perfeito. Eu fui efetivado antes da minha formação. Eu finalizo fim deste ano. Essa é a pergunta. Quando é a formatura? Fim deste ano. Muito Se bom. der certo. Fim agora de 2024. Isso. Muito bom, parabéns. E, Regina, falando em todas essas mudanças, né, que a gente tem comentado, como você enxerga o papel do líder observando e lidando com todas essas mudanças? Olha, nós, enquanto líderes, acho que aqui nós estamos, maioria, falando de liderança, a gente não aprendeu, né? A gente não aprendeu a lidar. A gente está lidar com a diversidade. Tá? Estamos no gerúndio, aprendendo ainda. Estamos, porque não tem uma cadeira que ensina. O mundo, vocês estavam falando que o mundo mudou muito, e eu, na minha posição hoje, eu falo que a gente tem um plano intencional para a diversidade, não é? Isso a gente está falando para negros, para LGBT+, para mulheres, né, para pessoas com deficiência, e a gente tem esse plano para que as pessoas possam se sentir seguras dentro da empresa, que elas possam ser o que elas querem ser aqui dentro, e no seu maior potencial de entrega, não é? Aonde se ensinou? Né? A gente está falando de um mundo que era todo mundo igual, né? Todo mundo da mesma forma, se vestia do mesmo jeito e lidava com as coisas do mesmo jeito. De repente mudou. De repente vem um plano intencional. Estão preparados? Porque geralmente eu acho que todo mundo está preparado. E a gente tem essa expectativa que o outro saiba tudo. O líder não sabe tudo, gente. Novidade, assim. Não é um super-homem, uma mulher maravilha, que vai responder tudo, que vai fazer tudo corretamente no primeiro momento. Mas eles também estão, nós, né, enquanto líderes, estamos aprendendo este novo modo de ser, um novo modo de gerir uma equipe diversa, que tem tantas coisas para dizer e histórias diferentes de vida. Né? Quando a Patrícia falou assim, eu vim sozinha numa carreira tech, eu vim sozinha como uma mulher negra se formando. E por muito tempo eu fui sozinha. E hoje não, quando eu olho na Vivo, os corredores, né? A gente olha para Vivo e a gente vê representatividade de pessoas negras nos corredores, a gente vê representatividade de pessoas negras nos cargos executivos, você fala assim, não me sinto mais sozinha. O mundo está mudando. Que bom que mudou.
E a gente tem que aprender. Esse líder tem que aprender a fazer o acolhimento correto, a ser um sponsorship desse profissional que chega aqui, entender que às vezes um profissional negro não tem o network que ele tinha quando ele tinha uns 24 anos, porque ele está no corre, né? O negro estava no corre, eu estava no corre, os 20, não é? Jovem, já escolhi, 17 anos eu entrei na faculdade, aí já estava correndo, aí tranquei a faculdade um ano porque eu não tinha dinheiro, depois voltei, aí correndo. Aonde eu fiz network? Não tinha. Eu não vinha de uma família também, de uma vida corporativa. Eu tive que formar meu network depois. Essa compreensão da história de cada uma das pessoas, que estão na sua equipe, é importante para você entender como você ajuda, apoia a desenvolver uma carreira dentro da organização. Sabendo que cada pessoa é responsável por sua carreira. Não espere que o seu gestor vai formar a sua carreira. Perfeito. Né? Ele pode abrir caminhos, ele pode trazer oportunidades, ele pode te colocar numa reunião, te colocar num projeto, não é? Falar, olha, agora a gente te dá feedback, você está indo bem, não está indo bem, vamos para esse caminho. Tudo isso ele pode fazer, mas o protagonismo, aonde você quer estar daqui a 2 anos, 1 ano, é seu. E isso a gente não pode abrir mão. Não. De deixar nossa carreira na mão da outra pessoa. Assumir a sua carreira como parte de decisões suas, de aprendizado, de organização, de planejamento, faz parte. Faz parte. Aí o seu líder vai junto contigo. Olha, eu vou compartilhar minha primeira diretora, eu assumi a minha primeira posição como diretor foi em 2014, né? Tem agora 10 anos. E quando eu compartilhando com vocês essa questão do aprendizado, né, como líder, e que a gente não sabe tudo e continua aprendendo, e é ótimo, que bom que a gente está aprendendo. Teve uma passagem que, logo nos primeiros meses de Vivo, eu recebi uma colaboradora que estava retornando de licença maternidade, né, e ela não queria me conhecer porque a gente ia trabalhar junto, mas a gente ainda não tinha se encontrado por conta, né, desse descasamento entre eu chegar e ela retornar da licença maternidade. E ela contando, uma gerente sênior nossa, contando como tinha sido, né, a experiência, né, de ser mãe pela primeira vez, os desafios e tudo mais. E num determinado ponto da conversa, ela falou sobre a amamentação. E eu perguntei, eu falei, poxa, mas como que você faz? Porque, né, a criança não está aqui no escritório, como que você lida com isso? E ela me explicou como funciona a sala de amamentação que a gente tem, né, na Vivo, né? E eu, como um líder homem, que não sou pai, não tenho filhos, né? Não é uma coisa que naturalmente entenderia ou estaria no meu radar, porque é algo que eu não, uma demanda que eu como indivíduo não tenho, né? Eu não tenho necessidade de ter uma sala de amamentação, mas eu como líder preciso estar atento que existem diversas demandas e necessidades, né? E ali eu aprendi, né? Eu falei, poxa, quando eu estiver numa unidade, eu preciso saber se ali tem um lugar para as mulheres poderem, né, fazer a coleta do leite, coisas nesse sentido. É esse tipo de exemplo que é um aprendizado. É um aprendizado. Porque a gente tem aliados nessa jornada, né? Os aliados não sabem tudo como eu também. Muitas coisas eu não sei também, gente, né? Então, na medida que você conhece, você foi perguntar, você estava presente, você foi entender. Você falou assim, é assim, por isso se ausenta, por isso não está em tal período, não está em tal período. Verdade, tem que pegar na creche. Tem que pegar na creche. Ela tem que estar na creche até 6h30, e a mulher que sai correndo, ou o homem sai correndo para pegar o filho na creche. Né? Isso tudo só se faz se um líder conhecer a história do outro. Sim. Se ele não conhecer a história, ele não vai conseguir interagir e apoiar. Está disposto a ouvir, né, a história, né? E tem que estar disposto a ouvir, né? E ao mesmo tempo tem todas essas demandas do dia a dia e a gente tem as nossas entregas também. E ele gerencia as demandas, as pessoas, né? Às vezes não é o dia que ele está melhor também, tem dia que a gente não está bem, né? E aí tem que ter uma compreensão do outro. Acho que é bem importante as pessoas entenderem, como a gente está falando que não tem herói, o outro compreender que o outro é humano, né? E essa humanidade nos faz falhar muitas vezes.
E como que a gente lida com essas falhas, que é conversa sincera. Né? Hoje em dia, assim, não tem mais aquela questão, né, de tipo, separar né, A vida... tá no escritório, não existe vida pessoal e vice-versa. Não tem mais isso hoje, né? E isso, no final, eu acho muito legal isso, né? Porque, na verdade, tu tá engajado com a tua vida pessoal, tu tá engajado com a empresa também. Exato. Sim. E as coisas vão acontecer, tem uma semana que eu tô doente, que eu não tô bem, e na semana seguinte eu tô super bem e eu vou extrapolar e fazer coisas a mais do que eu faria, né, no horário ali, aquele pré-estabelecido. Então, assim, quanto mais a gente dá flexibilidade para as pessoas, e a gente enxerga as pessoas como um todo, né, não só como aquele programador, aquele analista que está ali 8 horas, traz essa potência, né, tu vê o quanto que a pessoa realmente ela é melhor desse jeito, Sim. podendo ser ela 100%, e também o engajamento que isso traz, né, dos colaboradores, quando tu tem essa liberdade, essa autonomia dada, né. Vejo muito isso. Essa mudança também é uma mudança que aconteceu nas empresas, né? Eu vejo muito isso. Mais integração, né? Muito mais integração. Mais humano o ambiente. Mais humano. Também, né? Não é uma coisa tão... Exato. Né? Bem diferente. Tão, Bem tão diferente. fabril, né? Bem diferente. Aliás, ontem eu vou contar aqui pra vocês um segredo aqui. Não deixem a Patrícia me ouvir, mas eu vi uma foto ontem num grupo que tava tendo Um evento. um evento. O que era aquele evento ali? Que tinha um monte de gente reunida. Então, ontem à tarde, a gente tirou a tarde para fazer uma integração do time, né? Fizemos um churrasco a tarde toda. E engraçado que eram 38 pessoas, Fernando. Era uma integração de todos os líderes, né, todos os coordenadores, especialistas e gerentes. E é tão engraçado que se ao mesmo tempo tu tá ali falando de viagem, não sei o que, tu tá falando de projeto. E a gente brincava, olha, Não tem como. vamos tentar falar menos de trabalho. Porque é churrasco, só para lembrar, a gente tá no churrasco. Tá no churrasco. Mas as pessoas falam de um jeito divertido do projeto também. E a gente faz piada do projeto. E fala da viagem, fala do filho. Então, isso faz com que a gente tenha um ambiente muito mais gostoso de trabalhar, né? E ter mais sensibilidade também, né? Pra lidar com a equipe, com as pessoas, né? E conhece coisas da realidade da pessoa, né? Que te fazem entender muitas coisas, né? Então, antigamente se falava assim, não, quem é muito especialista técnico, né? Ou a gente dizia que assim, a pessoa não sabia conversar, não se integrava muito, né? Era um tipo assim, não fala com ele, não fala com ele, era um negócio assim. Não tem mais muito isso, né? Era um estereótipo, né? Era um estereótipo que acabou, né? Claro, tem pessoas mais introvertidas, outras menos, assim, é natural. Mas quanto mais integração e tu conhecer o estilo da pessoa, melhor funciona ali o dia a dia. Mas acabou esse estereótipo também, desses perfis mais técnicos, né? Isso também é uma outra coisa que eu percebo uma diferença grande. Concordo contigo. E acho que também ficou mais democrático, Muito né? mais democrático. Não é uma coisa, aquele grupo tem aquele perfil, faz daquele jeito, aquela atividade, né? Hoje, qualquer um de nós aqui nessa mesa, se decidir, pode ser um excelente desenvolvedor de software, pode trabalhar com inteligência artificial, pode fazer o que quiser fazer, né? E a gente não vai conseguir, felizmente, né, olhando para a pessoa, falar, essa pessoa faz tal coisa, né? A gente não tem mais isso. Isso. Né? Esse viés, né? Esse viés. Esse viés de percepção, de imagem que a gente tinha. Cai por terra completamente. E isso tudo. é muito legal. Né? Gosto muito. Pessoal, a gente tem um quadro aqui no nosso programa que a gente fala que são as dicas de ouro. Então, eu queria pedir para vocês compartilhar com a nossa audiência que dica de ouro aquela que vocês gostariam de ter ouvido ou algo que vocês acham que vai ser legal para a nossa audiência ouvir de vocês. Por favor, quem que quer começar com uma dica? Eu ainda estou aqui pensando, consultando Tá o SSD agora, né? Consultando o HD. HD. Eu posso falar, Fernanda, assim, eu acho que tem duas importantes, assim, dependendo da carreira que tu vai seguir, né? De uma carreira mais técnica, especialista ou de liderança. Numa carreira, acho que para ambos é aquilo que eu já comentei, né? A curiosidade e a vontade de aprender, né? Constantemente é super relevante. Se a gente parar de ter curiosidade e
e tá aberto para aprender coisas novas todo dia, a gente vai estagnar em qualquer profissão que seja, não é só em tecnologia, em qualquer um vai estagnar. E a outra coisa, como para gestores, para líderes, é o autoconhecimento. Uhum. Desde que eu comecei a investir muito nisso, em entender, conhecer melhor, autoconhecimento, eu me tornei uma líder muito melhor. Então, assim, eu acho que é muito importante isso para líderes. Muito boa dica. Boa. Você, Regina? Eu vou... a minha dica está muito ligada aos nossos norteadores culturais da Vivo, tá? Nós temos 2 norteadores aqui que... Norteadores são as nossas palavras-chave, né? E a nossa cultura. São os pilares da nossa cultura, é isso? Nossa cultura, Tem um que é a conexão humana, que é a diversidade, que a gente falou bastante aqui. Que um dos itens é diversidade. E tem 2 outros importantes. Curiosidade, como a Patrícia falou. Tem que estar curioso. Assim, a curiosidade, ela em qualquer idade. E se você quer se manter no mercado de trabalho, a curiosidade vai te fazer se movimentar, né? Aprender. E aí vem dentro de curiosidade a palavra aprender. Que nós falamos muito a respeito disso. Ou seja, eu não sei como funciona, então eu vou lá olhar. Aí eu vou aprender sobre isso. E o aprender significa mudar de comportamento. Eu sempre digo assim, mas eu aprendi. Não, se você não mudou o comportamento, você não aprendeu. Então, aprendizagem significa que eu fiz alguma coisa com aquilo que eu aprendi. Eu fui, testei, organizei, coloquei na prática, até em projetos sociais, às vezes. Você transforma o conhecimento em ação, é isso? Em ação, porque senão eu não aprendi. Esse é o conceito de aprendizagem. E nós temos de atitude transformadora, que o Vanderlei trouxe muito aqui, né? Assim, eu fiquei curioso, eu fui lá, aprendi, ou seja, coloquei em prática, e eu transformei. Eu transformei aquilo que eu estava fazendo, né? Eu fiz algo exponencial com aquilo. Não só deixei no meu dia a dia, mas que eu falei assim, vou trocar o que eu penso na minha vida. Então, aos 50 anos, no momento que a gente está refletindo sobre o que eu sou, sobre o legado que eu quero deixar, porque uma das minhas metas é sobre legado, né? O que eu posso deixar de legado para as pessoas que estão comigo, para a minha filha. Eu sou sempre emocionada quando eu falo da minha filha, sabe? Para minha filha. Então, como é o nome da sua filha? Vitória. A Vitória vai te assistir. Vai. Ela é minha fã. Legal. Ela é sua fã ou você que é fã dela? Eu também. E ela é fã da Vivo também, tá? Ela é super fã da Vivo, apaixonada. Então, assim, o que eu posso deixar para ela de aprendizado também dessa vida? Mas o que eu posso transformar as coisas que eu estou vivendo hoje, né? Eu estou fazendo... Eu sou uma artista de alma, assim. Gosto muito de pintar, faço trabalho artesanal, e eu coloquei na minha cabeça esse ano eu ia fazer modelagem, né? Eu ia trabalhar com argila, e eu comecei a trabalhar com argila há 1 mês. E aí foi ótimo, só porque a argila não tem controle. Vai ser ótimo, eu tenho autoconhecimento, né? A gente não controla a argila, né? A gente pensa assim, eu vou fazer um copo. O copo sai meio torto, né? Porque se ele é rústico, né? Ele não sai do jeito que eu gostaria, que ficasse o copo, né? E tem a coisa de moldar, e tem a paciência, porque você tem que... E vem muito dessa coisa da aprendizagem. Você tem que fazer todo o copo, aí você tem 1 semana para ele secar. Para ele curar, né? Para ele curar. Aí depois eu tenho que pintar. Vai pro forno. Vai pro forno, e depois ele pinta, depois ele vai pro forno de novo. Então, a vida é um processo também, né? Que a gente vai modelando, vai aprendendo, vai curando, aí depois... Às vezes racha, né? Às vezes volta pro caminho de novo, aí você sai assim, olha que beleza, que maravilhoso. Exatamente. Né? Quando você olha para trás, você fala, poxa, saí daquela sinuca ali, digamos assim. Né? Isso, resolvi, fiz diferente, né? É legal isso. A dica é, vamos sair da melhor maneira, vamos... Depois dos 50, a gente fica mais leve. Fica mais leve, tipo, vai dar certo. Vai dar certo. Algumas coisas ficam mais resolvidas, né, pra gente, baseado nas experiências anteriores, né?
Então alguma coisa já fica mais resolvida, você tem meio que uma previsibilidade, fala assim, isso aqui está caminhando para isso, ó, eu preciso já corrigir isso aqui em tempo, enfim, é muito legal. É a experiência. É a experiência. Muito bom, gente. E assim a gente encerra o nosso episódio de hoje. Fala, Vanderlei, por favor. A minha dica. Então vai, vamos lá, força. Nunca pare de fazer projeção. Bom. Eu estou aqui agora, mas eu tenho que fazer uma projeção a médio, curto prazo, ou longo prazo, sempre olhando adiante. Você está falando de ter um olhar de futuro. Isso, um olhar de futuro. Na carreira, você como profissional, como satisfação, enfim, tudo muito dinâmico, tudo muito muda. Inclusive, os nossos gostos, as nossas aptidões. Então é assim, ó, não pare nunca de fazer projeção. Eu estou aqui, eu estou bem? Perfeito, vou me aperfeiçoar aqui. Olha, estou um pouquinho infeliz, por qualquer razão que seja, já coloca no radarzinho ali, ó, eu preciso mudar. Porque a gente só sinalizar que não está legal, não resolve nada. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Como dizer, é oportunidade, espera uma oportunidade. Mas a gente tem que se colocar diante de uma oportunidade também. Então, não pare nunca de fazer projeção. Eu estou realizado, profissionalmente realizado, mas continue olhando, continue, né? Sempre. Gosto muito da sua dica. Você sabe que quando eu converso em alguns momentos com as equipes, eu costumo dizer para as equipes o seguinte: a carreira é igual ao trânsito. Se você ficar olhando para o carro da frente, você bate. Isso. Né? Então é importante olhar o trânsito, o que está acontecendo lá na frente, para você se planejar, né? Como você vai agir ou reagir àquele contexto, né? Exatamente. Eu gosto muito dessa ideia de planejar e até, né, corroborando com o que você está falando, às vezes o planejamento ele não é rápido, né? A execução. Exato. Porque imagina que você precisa, por exemplo, sei lá, aprender um idioma. Você não vai aprender a não ser que você seja alguém totalmente fora da realidade da maioria, né? Mas em geral, sei lá, você aprender um idioma, você vai levar talvez 2 anos, né? Então, você tem que estar pronto quando a oportunidade aparecer. Sim. Né? E trabalhar antecipado é super importante, né? Eu tenho que começar hoje a estudar para quando a oportunidade aparecer, esses 2 anos passarem, né? Não dá para reagir depois, porque a oportunidade passa. Exatamente. É isso, né? A gente tá não dá para esperar muito para ser reativo, né, gente? Então... E uma segunda dica, se permite, por favor, mais claro. uma, abusando, é assim, na vida da gente, muitas coisas acontecem sem o menor planejamento nosso, sem a menor opção de escolher, de aceitar, de negociar, nada. Então, quando tiver um bitzinho, já falando em tecnologia, quando tiver um bitzinho de escolha, explore aquilo. Então, quando a gente tiver o poder de escolher, o mínimo que for, explore aquilo. Bateu à vontade ali é porque é a luzinha, né, acendendo, então explore. Então, é isso. Muito bom, muito bom. E assim a gente encerra o episódio de hoje do Papo Carreira Tech. Foi muito legal bater esse papo com vocês. Obrigado por vocês estarem aqui para a gente falar sobre essas oportunidades, os desafios, né, e o cenário atual dos profissionais 50+ em tecnologia. Quero agradecer aos nossos convidados. Regina, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer ter você aqui. Obrigado. Vanderlei, muito obrigado. Eu que agradeço. Incrível a tua história, cara. Obrigado. Virei seu fã, meu. Obrigado. Adorei aqui também participar. Muito bom. Muito legal. Obrigado por estar aqui. Muito obrigada, Fernando, pelo convite. Estou à disposição aí para trocar muitas figurinhas aí com quem quiser. Muito bom, muito bom. E antes da gente se despedir, alguns recados aqui que eu não posso deixar de falar. Não esquece de seguir a gente nos nossos canais no YouTube e no Spotify para não perder nenhum dos próximos episódios. Não deixe de olhar nosso portal de carreiras. Aliás, tem vagas lá no time de vocês? Temos vagas. Temos muitas vagas. Então vai ter na descrição também aqui o nosso portal de carreiras, blog de carreiras. Não deixe de acessar porque tem muita oportunidade bacana. Vem para Vivo.